Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Ô Rita, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta semana, né? Começa a reunião amanhã, termina quarta, e para decidir a nova taxa de juros do Brasil. Semana promete ser bem agitada no mercado, hein, Rita? Bom dia para você. Bom dia. Segura peão. Essa semana, tanto no mercado internacional quanto no mercado brasileiro, promete muitas emoções, principalmente na quarta-feira, quando teremos a super quarta com decisões de política monetária, decisões sobre o nível da taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Japão. O que vai acontecer, a gente já prevê. Mas o que a gente não sabe é o que estará contido nos comunicados que são liberados depois das decisões e nas entrevistas, como é o caso lá nos Estados Unidos. O presidente do Banco Central, o Jerome Powell, sempre fala depois da decisão. No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, a expectativa é de que possa haver um comunicado mais duro diante da piora na expectativa da condução da política fiscal, diante da alta do dólar, dos juros futuros, em função dessa deterioração na condução das contas públicas. Nos Estados Unidos, como eu disse, ao contrário do Brasil, podemos ter um Jerome Powell mais otimista, podendo inclusive dar sinais de que a taxa de juros por lá possa cair em setembro. E foi assim que nós terminamos a semana passada, em função do PCE, que é um indicador de inflação dos gastos dos americanos, mais usado nas decisões de política monetária do Banco Central americano. E esse índice salvou a semana da Bolsa Brasileira, que iria fechar a semana em queda. E diante dessa possibilidade de início de queda dos juros nos Estados Unidos por uma inflação mais contida, os mercados de renda variável, as bolsas pelo mundo reagiram favoravelmente e o nosso índice Bovespa subiu mais de 1%, zerando praticamente a queda da semana. Mas o dólar não para de subir e é por isso que a gente tem que ficar atento ao relatório de mercado, o Boletim Focus, que será divulgado daqui a pouco pelo Banco Central. Pode haver de novo uma alteração na perspectiva de inflação para cima, da taxa de câmbio para o final do ano, e isso traz uma dificuldade ainda maior no trabalho do Banco Central. Como eu já disse aqui, já existem apostas de que a taxa de juros no Brasil pode mesmo vir a subir esse ano diante dessas pressões inflacionárias. Teremos nessa semana também a divulgação dos números do emprego formal, do CAGED. E aqui no Brasil nós estamos vendo o mercado de trabalho aquecido, um aumento histórico do nível de renda real, o que pressiona consumo e, claro, dificulta de novo o trabalho do Banco Central. Portanto, é uma semana com vários indicadores importantes, com a super quarta decisão de política monetária e ainda com a continuidade da temporada de balanços, que pode mexer também com as expectativas dos investidores, como foi nos Estados Unidos, com uma certa frustração com os balanços de Big Techs, que não entregaram aquilo que os investidores estavam projetando. Mas tivemos aqui no Brasil, por exemplo, uma surpresa agradável como o balanço da Vale, quando o lucro cresceu 210%, mas ao mesmo tempo um balanço muito ruim da Usiminas em função da concorrência do aço chinês no Brasil, do aumento do dólar, e aí o prejuízo da Usiminas veio 5 vezes acima do que se esperava. Portanto, gente, vamos terminar a prosa com segura peão, a semana promete. Rita Mundim para a Rádio Itatiaia.